Olá, boa noite. Estamos ao vivo, são exatamente 8h01 aqui no meu relógio. No do notebook é 19h59. Hoje, então, nós vamos fazer uma live bem mais rápida, eu prometo, porque essa aula 3 é uma aula, acho que a grande maioria já se familiariza com ela, né? Quando a gente fala em fé e limpeza. Então hoje a aula é sobre isso, ok? Eu preparei uma aula então que vai falar um pouquinho como a gente consegue então colapsar, né? De que maneira, quais as técnicas. Então hoje eu vou dar algumas dicas que faz parte então do curso, né? Chama Gêmeas. Olá, Léo, tudo bem? Bem-vindo. Vou assinar aqui pro Léo. Então hoje é mais rápido, jogo rápido, eu também estou um pouco cansada hoje. E eu espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores. Então, para fazer assim uma ligação, né, entre a aula passada e a de hoje, o que a gente fez na aula passada? A gente contatou, né? A gente procurou levar vocês que estavam assistindo a live, das pessoas que porventura vieram assistir depois, no final da aula vocês entrarem nessa frequência que poderia vibrar então um par ideal para vocês. Muito bem. Talvez nesse primeiro momento não foi tão fácil, porque é difícil mesmo a gente conseguir vibrar, né, em algo que a princípio a gente nunca pensou a respeito. Então hoje a gente vai fazer algumas técnicas, que seria a aula 3 do curso, que vai tratar um pouquinho sobre essa limpeza dessas nossas dúvidas, né, desses nossos medos, de toda essa parafernália que vamos colocando lá desde muito pequenos, sejam elas através de uma fala de uma mãe, de um pai, né, ou na escola. Às vezes na escola, vou baixar um pouquinho aqui, às vezes na escola a gente também recebe, né, impactos negativos em relação aos relacionamentos, mas desde que eu estudei essa questão mais dentro do cunho científico, que é a nova medicina germânica, eu também aprendi que existem, né, o próprio Bruce Lipton já falou que não são os genes, os nossos genes, né, que modificam ou que causam as patologias, as doenças, né? Mas sim o nosso meio ambiente, né? Então ele colocou diversos tipos de células e elas começaram a se modificar de acordo com o ambiente propício. Então elas se transformavam, sei lá, em ossos, ou elas calcificavam, elas ficavam mais, né? Enfim, elas tinham mudanças comportamentais in vitro, quando o cientista Bruce Lipton ousou colocar elas, as mesmas células, em ambientes diferentes, né? Eu até estou participando agora de 3 aulas online gratuitas com ele, e é justamente isso que ele está tratando, né? Ele está tratando, de certa forma, com as nossas dificuldades, baseada no quê? Baseada nas nossas crenças. Então isso é comprovado. Não é a crença em relação a uma religião, ou ter fé ou não, e sim crenças relacionadas a programas mesmo, né, biológicos, mentais, emocionais. Então, a partir do nosso pensamento, sentimentos, vai mover a nossa ação, né? Ele não é só do cunho filosófico, mas sim do cunho científico, biológico. Então, o Dr. Hammer também observou isso nos seus pacientes e notou que essas crenças variavam de pessoa para pessoa, mas normalmente todas elas tinham uma conotação relacionada com algum tecido que foi atingido pela patologia. Ele era um oncologista, então ele estudava a questão dos cânceres. Só que ele notou que dentro dessa questão do relacionamento, que é a nossa aula, então agora eu fiz toda essa volta para a gente poder chegar na aula de hoje. Então, por que os nossos relacionamentos, não só relacionamentos entre casais, mas relacionamentos também familiares,
tornam a gente, às vezes, situações, né, difíceis de lidar, e muitas vezes abate a gente mesmo, a gente vai para trabalho, a gente não consegue mais colapsar as coisas, aquilo vai ficando, né, complicado, até que a gente desiste daquele relacionamento, a gente briga com o pai, com a mãe, com o irmão. Por quê? Porque o meio está moldando isso. E segundo a medicina germânica, o problema de relacionamentos, então de relações, sejam elas sociais, né, familiares, amorosas, nossos contatos, então, sociais, que é mais dentro desse cunho da sociologia que a gente fala nesses termos, né, científicos, nossos contatos sociais, eles vão ser, então, muitas vezes contatos inadequados, né? Essa criança, às vezes, ela está dentro de um meio social conflituoso, pai e mãe brigando, então ela vai criando todo esse estigma, mas não só da viagem emocional, mental, da psique, porque dentro da nova medicina atinge tudo, é um triângulo, então atinge a psique, o tecido que vai desencadear uma patologia e um sentimento. Então, nesse caso, o tecido que a gente normalmente trabalha dentro da consultoria quando é relação é o tecido ectoderma, que é o tecido relacional, que é o tecido de territórios. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue se relacionar com alguém ou dentro do nosso campo amoroso, propriamente dito, das nossas relações amorosas, é porque não existe algum conflito de território mal resolvido, ou um contato mal resolvido. Olá, Pilger, bem-vindo, Patrícia, Anjo, Otávio, Luiz, todos bem-vindos então, vou acionar aqui, obrigada pela presença. Então, se alguém me puxa o território, isso vai gerar a quarta lei, então, o Dr. Hammer dividiu isso em 5 leis. E essa lei do ectoderma, então essas são as leis dos tecidos, né? Então essa segunda lei, onde quando acontece um impacto, um trauma conosco, seja ele particular, profissional, de cunho, não interessa, ele vai ser territorial. Então quando a pessoa vem para consultoria ou vem para um curso como esse, a gente consegue já conceber isso, a gente já compreende que algo grave, impactante, gerou realmente um foco no cérebro, né, dessa pessoa que literalmente ficou sem chão. Então a pessoa usa até termos assim na oratória dela, na anamnese, né? Me tirou, puxou o tapete, né? Que no sul a gente diz muito, caiu os buteados no bolso, né? Por quê? Porque foi inesperado. Então, claro, tem que ter algumas características para realmente a pessoa fazer colapsar um trauma e desenvolver uma patologia. Então, o que seriam as patologias? Seriam as crenças, né? Que nos atrapalham, nos deixam travados, estagnados, e a gente se sente perdido. Então, quando se puxa o nosso território, o que vai acontecer? Medo, insegurança, né? Falta de autoestima, a gente não se vê merecedor, a gente não se abre para novas possibilidades, e isso tudo vai atingindo o que? O nosso emocional, a gente não dorme bem, a gente não come bem, então a gente vai atingindo também o nosso corpo físico. Então, o Dr. Hammer percebeu que tudo começa numa tomada de consciência, né? Então, esse DHS, ele pode acontecer, e quando ele acontece conosco, ele capta tudo que está no ambiente, todas as sensações. Por exemplo, se está chovendo, naquele dia que eu tive aquele estresse no meu trabalho, que foi impactante, tem que ser, então, tem que ter características como, tem que ser impactante, a pessoa tem que ter vivido de uma forma em isolamento, porque naquele momento ela nem lutou, nem fugiu daquela situação, ou ela lutou e fugiu, ou ela paralisou, né? Por que às vezes tem pessoas que diante uma emergência as pessoas se paralisam? Porque foi um mecanismo biológico acionado naquele momento. Quando a gente vai estudar, então, dentro da nova medicina, eu também estudei a questão da etologia animal, a gente começa a fazer essa análise também conosco. Então, quando as doenças e patologias e traumas e etc., sejam elas de cunho psicológico, psiquiátrico, né, que são casos mais, digamos assim, mais traumáticos,
e que desencadeou uma patologia até, sei lá, de um Parkinson, uma amnésia, né, uma dor crônica de cabeça, enfim, qualquer patologia de pânico, de não ser merecedor, qualquer coisa. Oi, Douglas, bem-vindo, Josi. Então, assim, o que gera, então, a maioria, os grandes problemas, inclusive da pandemia atual, né? Das patologias que estão acontecendo com as viroses, que é a quarta lei. Então, o tecido ectoderma, ele tem conotação com os vírus. Então, tu pode notar que muitas pessoas pegam o Covid e se recuperam. Por quê? Porque normalmente essas questões de território, brigas e desavenças, a pessoa leva numa boa. Ela não bate no peito, mata no peito e leva para si. Ou ela não fica com aquelas coisas de ficar remoendo. Então isso também são crenças que são necessárias a gente colapsar, limpar e relativizar. Tipo, entra aqui e sai aqui. Lógico, se desencadear uma patologia mais grave, como câncer, né? Patologias até ditas incuráveis, né? Como esclerose múltipla, são todas essas patologias que a gente consegue tratar a partir do momento que a gente descobre esse DHS, essa origem desse conflito. Então, no nosso caso do nosso curso, que é um trabalho de amor próprio e de consciência de si próprio, tu começa a perceber que tudo tu capta, né? O teu corpo, ele tá captando tudo. Por isso que muitos traumas vêm da infância. E por isso que a gente tem que limpar essas questões agora sim egóicas, né? Que o ego nos traz, né? Mas se a gente não consegue limpar com terapias, digamos assim, mais fáceis, a gente tem que aprofundar o caso e procurar alguém, né? Procurar principalmente alguém que tenha essa característica de poder reprogramar esse tecido para devolver novamente esse contato positivo. Então, por exemplo, se eu fui assaltado um dia, eu vou ter meu território abalado. Então, em algum momento eu vou colapsar esse meu medo, eu vou jogar esse meu medo para algum território da minha vida. Ou seja ele no meu relacionamento afetivo, ou seja ele dentro da minha família, ou seja ele até no meu trabalho. Então, tem pessoas que às vezes não rendem no trabalho. E tem pessoas que rendem no trabalho, mas não rendem nas relações amorosas, né? Tem outras pessoas que não conseguem se relacionar, são muito tímidas. Então não se relacionam até dentro da própria família, se ficam muito introspectivas, justamente porque é um tecido que está atingido. Então não é culpa da pessoa que ela tem aquela característica e nem porque o pai dela teve aquela característica. Talvez ela venha com essa crença do pai e da mãe, né, que ela não é capaz, que casamento não serve. Então vamos lá, então vamos entrar nessa questão mesmo da limpeza. Então por isso que a gente tem que se livrar dessas questões egóicas, então, né, claro que o nosso ego é importante para nos alertar, né, das coisas perigosas, ele é muito importante, mas quando vem essas questões egóicas de não ser capaz, a gente tem que começar a observar isso com carinho, né? Isso é meu realmente? Ou isso é algo que eu venho trazendo da família, né? E que eu tô colapsando também a mesma coisa, né? Então, a gente começa daí a observar que isso não é uma mania minha ou um problema meu, é um problema que eu tô trazendo e tô carregando junto. Então, existem técnicas hoje, sim, a medicina germânica, a nova medicina é uma delas, e eu estou muito encantada com essa técnica, porque ela dá resultados surpreendentes, assim, em 15 dias, né? Com patologias como pressão alta, colesterol, glicose, rins não funcionando, enfim, inclusive patologias mais graves, né? Que a gente tem de consultório e que as pessoas estão se recuperando com atendimento também à distância. Então, o que eu gostaria de passar hoje para vocês? Cuidem os pensamentos, cuidem os sentimentos, então a parte elétrica da gente, né? Por isso que muitas vezes acontece as patologias e o organismo não consegue colapsar um outro mecanismo para salvar e dar uma doença mais grave ou um ataque cardíaco, né? Fulminante, por exemplo. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer as questões do coração, né? Que vai acontecer no módulo 2,
quando eu trato um pouco mais essas relações. Então, quando a gente consegue, né? Vou pegar aqui um livro que se chama do Daniel Goleman, que se chama Inteligência Emocional, né? Então, quando a gente consegue realmente observar e colapsar mais o nosso QE, que é a nossa inteligência emocional, bem mais do que o nosso QI, que é a nossa inteligência intelectual, ou consegue fazer essa união dessas duas em harmonia, né? Ora eu ser racional quando eu preciso ser racional, é óbvio, que nem agora eu estou precisando da minha racionalidade para fazer a logística com vocês aqui da aula, né? Eu não tenho como fazer corta, não tem nada a ver isso aqui, né? Então eu tenho que estar muito atenta, aprender a fazer os parênteses, parar. O nosso cérebro consegue fazer só uma coisa, né? Naquele instante, ele vai parar aquele comando. Por que às vezes a gente esquece as chaves? Porque a gente pegou a chave lá no chaveiro, não sei, e a gente lembrou que tinha que pegar outra coisa. Aí você não larga mais no chaveiro, você não encerra, né, aquele comando para o teu cérebro. Então isso é neurociência. E aí o que acontece? O cérebro acaba até esquecendo do que tu foi até buscar na volta da garagem para dentro de casa de novo, né? Justamente por quê? Porque você tirou o foco aonde é o córtex pré-frontal da gente, que a gente precisa usar para nossa racionalidade. Então eu não quero que vocês saiam aí voando as tranças, olhando para o celular, não olhando para o trânsito, né? É óbvio que não dá. A gente precisa do nosso cérebro, é óbvio, racional. Mas em se tratando de questões mais de cunho da metafísica, como a gente falou ontem, a gente precisa do sexto sentido. E o nosso sexto sentido foi que nos trouxe até aqui, para fazer com que a gente andasse de forma ereta e desenvolvesse, então, uma postura alongada, né? E a gente se tornou bípedes. E a gente, então, colapsou o Homo sapiens sapiens. Justamente por isso, porque nosso crânio aumentou de volume e a gente pôde, então, desenvolver esse último cérebro, que é o mais novo, a última camada aí, que ajusta os outros, né? Inclusive o coração. Só que o coração, ele fala primeiro. Para nos salvar, ele muitas vezes colapsa primeiro algo. Então, por isso a lógica, dentro da nova medicina germânica, do ataque fulminante, né? Porque foi a última resolução que o corpo teve para te salvar. É paradoxal? É, né? Mas quando a gente consegue preencher isso dentro dessa concepção, que realmente eu preciso limpar isso e ver o que me pertence e o que não pertence, e o que muitas vezes de até um ambiente, né? Que eu absorvi aquela energia. Eu tava legal, de repente eu entrei lá, me deu uma dor de cabeça, né? Então é tua essa dor de cabeça. Então no final da live eu vou ensinar uma técnica do pêndulo do corpo, tá? Que antigamente eles também faziam para pegar a água, os antigos, né? Com uma forquilha de uma determinada árvore que envergava quando encontrava um veio, né? Uma energia de água. E a mesma coisa a gente pode perguntar para o corpo, se isso que eu estou sentindo. Então a gente tem que começar a observar e ir limpando. Obrigada, muito bem, né? Eu aceito isso perfeitamente, mas agora você pode ir, tá? Tchau, obrigada. Agora eu já compreendi, né? Então, o primeiro exercício que eu gostaria que vocês... Lembra da cadernetinha que eu pedi? Ó, então pega lá a caderneta e eu vou dar... eu separei aqui pra gente encerrar, então. Então, essa aula vai tratar disso, tá? Dessas questões, como que a gente pode melhorar a nossa autoestima através de uma limpeza, né? E dessa fé perceptiva, porque daí eu limpando essas crenças, eu vou conseguir abrir novos caminhos. Eu vou começar a acreditar que realmente é possível eu ter um par perfeito, alguém, porque aquele meu território começa a ser devolvido novamente. E esse foco de Hammer que aconteceu lá, desencadeou com aquela briga, com aquele estresse que deu lá com não sei quem, seja no trabalho, ou até aquela minha ex que me estressou pra caramba e que ainda tá pegando no meu pé e eu não quero mais nada, eu vou limpar isso, eu vou soltar, né? Eu vou limpar e eu vou deixar ir, certo? Porque daí isso é algo que tá me travando para abrir novas possibilidades e curar esse tecido que se chama ectoderma e parar esse foco de Hammer e dizer para as tuas células
Ok, eu vou lá pedir perdão para a pessoa, eu quero me livrar desse pepino, né? Então, o perdão também é uma forma da gente limpar essas crenças, esses medos, né? Da gente. Então, o primeiro exercício, vamos lá então? Olá, Thaís, Carol, Cris, bem-vindos. Então, vamos lá para nós encerrar. Então, então eu queria só fechar essa lógica aqui que eu anotei aqui, ó. Então, por que eu não encontrei ainda? Justamente por isso. Porque eu tenho que me permitir a ter fé, por isso a aula é limpeza e fé, essa aula 3. E para mim aumentar essa fé perceptiva de que sim, é possível conectar pelos meus pensamentos e sentimentos e depois descobrir pela retina do olho o que eu senti, lembra da sensação de ontem, né? Eu consigo então ir limpando essas crenças. Por exemplo, eu fui criada lá que a minha mãe dizia, o meu pai, sei lá o quê, que casamento maravilhoso e perfeito não existe. Então, passei a minha infância toda vendo briga, não sei o quê, tô com essa crença ainda aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu limpando isso, eu consigo então elevar a frequência hertz para 500 e pouco e conectar e auxiliar essa minha outra chama gêmea que talvez esteja muito possivelmente no mesmo nível frequencional que eu. Se eu estou vibrando baixo, ela também provavelmente está, a não ser que ela esteja muito evoluída, muito mais evoluída em termos de limpeza, de crenças do que você. Pode ser também, né? Mas normalmente quem busca o projeto ou quem busca começar uma jornada, ela começa uma jornada solitária, né? Hoje ainda estava falando com uma aluna minha aqui do curso. A gente começa realmente uma jornada sozinha, porque dar a cara a tapa, né? Como que tu vai... E como que alguém vai acreditar numa coisa dessa se a própria Igreja Católica, ela vigia e pune isso? Né? E ela diz que tu tem que casar com o primeiro que passar na tua frente, não importa se ele te bata, não importa se ele é mal pra ti, não importa se ela te bata, se ela é má pra você, né? Você não tem que buscar essa coisa de equilíbrio entre o yin e yang, não. Isso é tudo bobagem. Então, são crenças que a gente traz também de religião, né? Então, eu coloquei aqui que vai o que? Potencializar o que? A racionalidade, o ego, o medo, né? E todos os baixos sentimentos que a gente tem em relação a nós próprios. E o merecimento que a gente tem de ser feliz e ter uma família feliz, diferente da nossa família que não foi feliz. Né? Eu não preciso ficar me culpando por eu ser feliz e a minha família, os meus pais se separaram, enfim, não foram felizes como eles gostariam de ter sido. Eu não tenho que carregar essa cruz. Eu tenho que honrá-los, mas eu não preciso carregar isso para mim, né? Para minha vida futura. E aí o que eu faço? Eu começo a acreditar nisso, nessa possibilidade de ser feliz, nessa possibilidade de ter alguém realmente merecedor de mim, eu merecedor dela ou dele. Eu começo a confiar em mim, eu começo a confiar que eu posso colapsar sim e ser um vórtice de atração de alguém que realmente tem a ver comigo, né? E aí eu começo então a olhar a importância que eu tenho para o planeta, a importância que eu tenho, se eu consigo vibrar mais alto e ter uma família legal, eu também consigo harmonizar a minha, que não foi tão legal, né? Os meus pais, os meus irmãos, enfim, as pessoas que estão próximas de mim. E por que não o planeta, né? Pelo que eu estou estudando, essa missão da União das Chamas Gêmeas é uma missão planetária. Então é muito amplo isso, é muito sério isso, né? Então não é só pro meu ego, para me satisfazer, eu sou a bambambam, encontrei o cara, eu encontrei a pessoa certa, a mulher certa para minha vida, o homem certo para minha vida. Não é só por isso. E sim para a gente poder potencializar isso a um grau de amor mesmo, amor verdadeiro mesmo, onde o ego não vai fazer parte mais, né? E aí por isso entra a questão do coração e alinhar isso, essas duas questões, tá? Então, quando a gente limpa, a gente vai vibrar nos 528 Hz, que é do amor, né?
E aí não vai ter espaço para mentiras, para ciúmes, para medo, para inseguranças, para raiva, para possessividade, né? Não vai ter espaço para isso. Então vamos ao exercício? Então, primeiro exercício, anote, tá? Todas as crenças limitantes que você lembra. Pode ser desde a adolescência, infância, não importa. Sobre 1, casamento. 2, amor. 3, compromisso. 4, paciência. 5, resiliência. 6, fé. 7, respeito. 8, companheirismo. 9, alegria. 10, morte. Morte no sentido não só físico, mas morte. Para a gente colapsar alguém novo ou um território novo, a gente tem que abandonar os mimimi, os trauma e drama. Então a gente tem que destruir. E aí começam as cartazes, né? E aí começa a destruir o velho mundo que eu não quero mais. Então, o que é essa morte nesse sentido de destruir a estrutura que tu tem hoje, né? O casamento de mentira, o namoro de mentira, sei lá o que de mentira que tu tá vivendo até hoje. O que vai custar isso pra você, né? Pra tu realmente colapsar essa vida feliz, próspera, abundante em todas as áreas que você gostaria, certo? Então, a questão de vida, o que é vida pra você, né? O que te limita? Qual a crença em relação à vida? Que a vida é curta? Então, por que dentro da Bíblia falava-se que, por exemplo, Abraão e vários outros homens viveram até 600 anos? O que é que colocou na cabeça da gente? Qual crença dessa métrica consumidora, né, e alienante colocou na nossa mente que a gente tem que viver apenas 70 anos? Ou no máximo 90? E ainda mal, né? Porque aí tem que viver com fralda, com não sei o quê, com não sei mais o quê. Respeito todos os vovôs que estão nessa situação, mas o que nós temos que colapsar para o futuro da gente? Famílias que pensam que podem viver até mais do que isso, bem, sem depender de farmácia, sem depender de remédios, sem depender de questões incisivas, né? Então, se a grande maioria das pessoas soubessem um pouco sobre medicina germânica, talvez esse vírus que está aí não tivesse matado tantas pessoas. Justamente porque as pessoas iam entender que é uma questão de território mal resolvido. E aí elas iam lá pedir perdão, procurar, né, reconciliar-se naquela situação, ver que aquela pessoa que fez aquele mal para ela lá fez, mas tudo bem, agora deixa para lá, vamos se recuperar, perdoar, né? Porque daí o que acontece? A gente começa a fortalecer o que? O timo, que fica bem aqui na frente do nosso coração, que é um outro exercício que dá para fazer também, que é dar pequenos toques sutis aqui no timo, para a gente poder aumentar a nossa imunidade. Só que a gente aumenta a nossa imunidade com o aumento da nossa frequência. Então, vigiando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações por consequência. E aí, como a gente fica com essa áurea vibrando muito alto, a gente vibra dentro dessas cores que a gente fez o exercício da última aula, dourado, verde e rosa. E a gente aí sobe, né, dentro do Hermes Trismegistro, a gente não fica na parte pesada do pêndulo, a gente vem subindo e tenta equilibrar aqui. Então, quando vem alguma desavença, algum problema, tu compreendendo que as tuas células se modificam de acordo com o meio social. Então, veja bem, a biologia com sociologia. E eu já havia falado isso em aulas minhas, quando eu fui professora. E agora me veio isso aí novamente, né? Então, quando se consegue equilibrar o que nós estamos falando, mente, coração, né? O racional com o emocional, a intuição e a criatividade com a logística, a gente consegue ficar um pouco fora desse turbilhão todo aqui, ó. E aí a gente colapsa o que a gente quer. E a gente aprende a não bater de frente com o que a gente não quer, né? É simples assim. Até parece assim simples demais, né? Pra ser verdade. Mas é na simplicidade que estão as maiores genialidades do planeta, né? Dos gênios aí. Então,
Vamos seguir. Vida. 13, família. 14, mundo. Um mundo melhor, que é isso que nós estamos falando aqui, né? Até que ponto existe um paradoxo aí na tua cabeça que é impossível. Vida plena. E 15, então, vida plena. E 16, paz. Então, essas 16 palavras, tá? Depois, se der, eu escrevo aí para ficar na live, registrada embaixo da live. Essas 16 palavras são importantes você fazer uma análise profunda de você mesmo, consigo próprio. E aí, quando você vê que pesou, você usa o sal, né? Que é soltar, limpar, né? Apagar e soltar, tá? O que você faz? Quando você toma consciência, você limpa. Quando você limpa, você se alivia. Você se perdoa e perdoa esse outro que provocou esse DHS e essa disfunção em você. Pode ser uma dor de cabeça, uma coisa simples, né? Até uma enxaqueca. Não precisa ser uma grande patologia, tá? Outra dica legal, então, dica 2, ouça bioquineses, né? Eu vi muito bioquineses para fazer a limpeza, até conseguir fazer, então o meu amor vir até mim, né? Para conversar comigo, literalmente. Então a frequência, as tuas células, a gente já acabou de dizer aqui, Bruce Lipton comprovou que elas vibram, né? Vibram o ambiente que tu vive, que tu convive. Então, se você ouve sons com frequências específicas para aumentar a tua potência, é óbvio que vai aumentar. Então também é uma forma de limpar as nossas crenças. Outra coisa que é legal que eu costumo fazer quando eu vou pro banho, eu imagino saindo do chuveiro, né? Se você tem uma banheira também você pode fazer a mesma coisa. Imaginar aquele banho colorido, né? Caindo luzes coloridas e limpando as suas células. E você colapsando o que você quiser, o seu amor. Você pode até viajar aí no teu banho, não vou entrar em detalhes aqui. Mas a imaginação é tua, você tá livre, tá? E aí você vai reparando, né? Essas tuas células, conversando com elas, conversando com o teu corpo. O quarto é cuidando, então, dos sentimentos, né? Como raiva, medo, ciúmes, preconceitos, né? Julgamento é um dos piores pra gente. É sinal que a gente ainda tá com muita crença. Julgar qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Sabe? Julgar a roupa, julgar não sei o quê, julgar o jeito que a pessoa fala. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu tenho mania de ficar mexendo no meu cabelo, né? E quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu tive uma crítica assim, que meio que chegou a me atingir, assim. Eu pensei, não, que se exploda, né, essa pessoa. Entende? É o meu jeito, é o meu estilo, as pessoas têm que gostar de mim como eu sou, né? Claro que com o passar do tempo a gente vai melhorando, a gente vai limpando esses cacuetes, essas manias que a gente tem. Mas a gente é isso na essência. Mais do que isso não dá para melhorar, como diz o outro, né? Então eu tenho que também me certificar e me aceitar como eu sou, dentro também das minhas limitações, né? Mas o que eu puder, então, mudar, o que eu puder também melhorar em mim, por que eu não melhoro, né? A minha aparência, por que eu não posso melhorar? Tem bioquinese que é só para pele, você nem precisa entrar em procedimentos cirúrgicos. Então, por que eu não posso fazer? Porque o ego da gente não deixa, diz que a gente não é merecedor daquilo, né? Ah, ela quer ficar bonita. E daí, qual é o problema? Né? Isso é ego, de novo, falando pra gente não ficar. Então limpe, solte, apague tudo isso. E também dá pra fazer o Ho'oponopono, né? Medo abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Agora eu sei por que é esse medo. Então agora eu deixo você colapsar, eu deixo você ir, eu deixo você ser livre, dor abençoada, eu deixo você ser livre, eu deixo você ir, esse medo de me relacionar com alguém, esse medo de sofrer, eu deixo você ir. E assim você vai fazendo, eu sinto muito, né? Você pode também fazer uma lista, também botei aqui, pode fazer uma lista dos teus ex-namorados, namoradas, que realmente marcaram, né? Marcaram você, e você pode fazer o Ho'oponopono pensando nessas pessoas, tá? Pedindo perdão para elas. O quinto exercício é verificar se o que te incomoda está no campo mais emocional, mais físico,
né? E perguntar por quê, se aquilo é teu, se não é. Se não for, você vai dizer assim, ok, não é meu, então eu uso um mantra aclarador do Axis que diz eu destruo, descrio agora, só que eu uso eu misturo com o nosso aqui do Instituto que diz assim, eu destruo e descrio agora e transformo no amor dourado do Cristo cósmico em luz e devolvo ao remetente com consciência anexada. Porque assim, eu não vou devolver essa dor, esse medo para a pessoa, porque às vezes essa pessoa ela também nem sabe por que ela está sentindo isso, por que ela está vibrando isso na frequência, e naquele dia ela veio aqui, ou eu fui na casa dela, e rolou aquele mal-estar, né? Então, e esses dias eu vi uma menina que é do mantra que eu sigo, que é a Kelly Moraes, e ela disse que sentiu um negócio, uma palpitação no coração, e ela não entendeu o que era aquilo, e fez o tal do mantra aclarador e mandou lá para não sei quem. Só que depois ela descobriu que era a própria mãe que tinha passado mal e tal. Então, aquilo me deu assim um start. Peraí, eu não vou devolver isso para, né, para quem quer que seja, mas poxa, se é de alguém que eu amo muito e que essa pessoa também, né? Olha como que a gente começa daí também a se verificar esses julgamentos também, esses mantras aclaradores. E aí eu resolvi então colocar eu transformo, né? Eu destruo, descrio e transformando em amor dourado do Cristo cósmico em luz, porque aí eu fico aliviada em devolver, porque eu devolvo em amor, né? Eu não devolvo a dor que eu sentia, eu não devolvo o medo, a angústia, enfim, tá? Bem, então observa isso, você toma consciência se é emocional, se é físico, se é seu, se não é, e agradece e deixa ir, né? Ou faz esse mantra aclarador e deixe ir. Sexto é o exercício da bolha de sabão. Você pode imaginar esse problema. Lembra da brincadeira onde a regressão para a infância e para encontrar na adolescência teu grande amor, né? Você já se encontrar na infância, digamos assim. Foi o exercício de ontem. Então você imagine você dentro, jogando essa bolha de sabão de novo, e dentro dessa bolha você vai colocando todos os teus medos, preconceitos, julgamentos de si, do outro, que você gostaria de se limpar. E aí vai vendo a bolha indo, né, e soltando. Eu acho que é isso, tá? Daí o exercício do corpo, então, para encerrar, tá, meus amores? Eu acho que daí a programação que eu fiz para hoje era isso. Então, o exercício perguntar pro seu corpo. Então, como que você faz? Eu vou ficar um pouco em pé aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Peraí. Então, olha só. Vamos supor que você queira perguntar. Vamos fazer um treino aí. Então, você tem que... É um pêndulo. Você tem que ficar relaxado, né? Fica bem solto, solta o braço, relaxa. Respira fundo. É como aquele João Bobo. Aí você vai perguntar para o corpo. Corpo, você vai dizer assim. Pode ser mentalmente ou em voz alta. Corpo, equilibrando, calibrando. Você vai ver que o corpo vai balançar um pouco, ó. Ele já sabe que eu vou perguntar, porque eu tô acostumada, ó. Ele sai do prumo, digamos assim, ó. Tá? Ok, obrigada, corpo. Agora eu quero saber onde tá o meu sim. Ó. Vocês viram? Eu soltei, eu deixei bem solto e eu fui pra frente. Então eu sei que o meu sim tá na frente. Ok, respira de novo. E aí você vai perguntar, corpo. Aonde está meu não? Ó. Ok? Fui para trás, né? Então, para você testar, você pergunta assim. Você faz uma pergunta que você sabe que vai ser o não, né? Então, eu vou perguntar. Corpo. Meu nome é João. Ó. Foi para trás. Corpo. Meu nome é Rosângela. Ó. Então, assim, cheguei até aí, né?
Então, assim, ó, esse é um exercício muito bacana, tá? Que a gente pode fazer quando a gente tá em dúvida. Então, a gente pode perguntar qualquer coisa objetiva pro corpo, né? Vai ser 2 meses que eu vou encontrar a pessoa? Essa professora tá falando a verdade? Corpo, eu escolho participar da classe dessa professora para aprofundar os estudos e a expansão da minha consciência em relação a mim e ao outro. Então você pode perguntar, quer comprar esse curso, não quer? É o momento certo para mim entrar nessa brincadeira, digamos assim, né? De encontrar nessa jornada, de encontrar o meu eu superior, o meu eu potencial, o meu eu que valho tudo isso, né? Que mereça tudo isso. Então, é bem bacana esse exercício, tá? E a partir daí, então, você pode perguntar se a tua chama gêmea tá no campo, se ela não é, né? Que mais? Aí você vai começar a se abrir para sentir mesmo essa vibração que bate direto aqui no chakra do coração mesmo. É muito potente, tá? E você, então, começar a atrair realmente e colapsar realmente aquilo que você quer para sua vida. Tá bom, meus amores? Então era isso. Na próxima aula, então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre esse deslocamento, que agora eu dei uma palhinha para vocês como que a gente se desloca. Então, como funciona esse deslocamento quântico, né? Depois que eu estou, então, limpa com todas as minhas crenças limitantes, né? Limpas. Então, vocês fazem esse exercício de hoje para amanhã na caderneta aí de vocês, não esqueçam, né? Vão ali no 99, eu comprei 3 para mim, ó. Que eu faço também as minhas... e não esqueçam, né, gente? Eu até deixei aqui para não esquecer, as gratidões, tá? Então, todo dia agradecer. Podem fazer papelzinho, pode fazer um pote da gratidão. É bem legal também esse exercício, tá? E aí, depois você traz aí teu feedback pra gente, tá? Na outra aula eu vou ensinar um pouco mais, assim, essa questão de como... a gente pode se movimentar, então, é uma outra técnica entre essas 2 telas, tá? Que 2 telas, a tela do não quântico e a tela do quântico, certo? A tela dos medos, né, do ego, e a tela da perfeição. Então, como que eu consigo, né, me ver e ficar, né, que nem eu falei aqui do pêndulo, entre essas 2 telas, ou seja, mais próximo da pirâmide possível, para não receber o impacto pesado que vem de todas as direções dentro desse campo, atingindo as minhas moléculas, né, vindo através dos fótons, atingindo as minhas células, minhas moléculas e tudo mais. Ok? Então, na próxima aula, amanhã, eu vou falar um pouco dessa frequência, da importância de se entender e como é importante a gente saber a potência do eu sou, literalmente. Eu vou falar um pouco dos decretos, da importância de cortar coisas que pode ser que a gente compactou até em outras vidas, que a gente, para quem acredita, né? Que a gente nem sabe, que a gente tá lá, a gente fez juras de nunca casar nessa vida, enfim. Algo que pirou lá na nossa cabeça em algum momento de decepção amorosa e que a gente traz. Então a gente vai falar amanhã sobre a importância também de decretar, do poder da palavra, né? Que é o pedir, né? Então, a gente falou até aqui do pensar, do sentir e do agir, tá? Agora a gente vai falar na outra aula amanhã do pedir, do acreditar e do receber, ok? Então, a chave, né, é se amar tanto quanto a gente ama o outro, né? Ou primeiro se amar mais, em primeiro lugar, reconhecendo tudo isso que a gente é, para depois a gente poder amar os outros, encontrar realmente o nosso equilíbrio, né? Entre o yin e o yang, o feminino e o masculino. Um beijo, tá? Para vocês. Eu sou muito grata. Provavelmente mais no final da semana eu vou abrir então para as perguntas daí, tá? Sobre o curso, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não estão gostando, ok? Obrigada então a todos aí, a Catiele também entrou agora, o Jean entrou também, muito obrigada.
Desacato entrou também, muito obrigada, Carol. Um beijo no coração de todos aí. Eu sou só gratidão, estamos fechando quase 1 hora já de live. Um beijo a todos e até amanhã. Não percam, né? Amanhã eu vou colocar vocês na frequência, né? No deslocamento quântico. Talvez amanhã vocês tenham mais sensações, que vocês vão estar mais liberados dessas crenças. E a gente vai fazer alguns decretos, né? Lembrando que já foi comprovado que as pessoas que se amam mais e relativizam mais e vivem a vida com mais alegria, mais. Ah, deixa rolar, né? Mais surfando o negócio mesmo, conforme vem vindo, vai destrinchando os problemas, elas vivem mais, com mais qualidade de vida, e sim, elas têm menos problemas, tanto emocionais quanto físicos e psicológicos, tá bom? Um beijo a todos aí, até amanhã. Eu sou só gratidão. Bom, namastê. Bye. Eu amo vocês. Gratidão, gente. Até mais, amores. Valeu, Léo.